Foi um verão estranho e assombroso para o futebol inglês. Apenas alguns meses antes do início da Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, o desastre aéreo de Munique, em fevereiro, ceifou a vida das maiores estrelas da geração dos Busby Babes do Manchester United, homens que deveriam ser o núcleo dos Três Leões naquele torneio. Em meio à dor avassaladora, uma seleção inglesa improvisada, carregando a dor da perda e um pesado fardo psicológico, partiu para a Escandinávia. Eles jogaram não apenas pela bandeira, mas por seus camaradas caídos. Embora sua jornada tenha terminado após um jogo de repescagem contra a União Soviética, o espírito resiliente daqueles homens se tornou uma epopeia trágica e heróica. Mais de meio século se passou. Onde estão aqueles jovens agora? Vamos revisitar as páginas da memória e relembrar os Language Not Registered for Generation rostos mais proeminentes da seleção inglesa de Language Not Registered for Generation. Billy Wright, posição, zagueiro/capitão. Na seleção inglesa de Language Not Registered for Generation, Billy Wright não era apenas o capitão, ele era um monumento vivo, a rocha mais sólida que o futebol inglês já havia produzido. Aos Language Not Registered for Generation ANOs, Billy Wright ostentava a braçadeira de capitão com uma postura digna e majestosa. Como o primeiro jogador do mundo a alcançar Language Not Registered for Generation partidas pela seleção nacional, ele era o único pilar espiritual de um coletivo atordoado pelo desastre de Munique. Apesar de não possuir a altura ideal para um zagueiro, sua capacidade inata de ler o jogo e seus carrinhos precisos o tornavam um pesadelo para qualquer atacante. Na Suécia, ele jogou cada minuto, carregando a defesa com toda a experiência e dedicação de um irmão mais velho. Após esse torneio, Billy Wright continuou jogando por mais uma temporada pelo Wolverhampton Wanderers, o único clube que amou em sua carreira, antes de pendurar as chuteiras em Language Not Registered for Generation. A vida de Wright fora dos campos foi tão brilhante e glamourosa quanto seu futebol. Seu casamento com Joy Beverley, uma das famosas irmãs Beverley, foi comparado ao de Beckham e Victoria, dos anos Language Not Registered for Generation. Eles eram o casal de ouro do entretenimento e do esporte britânico na época. Mais tarde, Billy Wright tentou a sorte como técnico do Arsenal e como comentarista de TV, onde continuou sendo respeitado por sua gentileza e profundo conhecimento. Ele viveu uma vida plena, sendo condecorado com a Ordem do Império Britânico, CBE, pela família real por suas incansáveis contribuições. A imagem de Billy Wright em campo era um reflexo perfeito do homem na vida real. Leal, disciplinado e responsável. Se em campo ele era um guerreiro que jamais recuava, na vida era um cavalheiro exemplar, um marido e pai exemplar. Parecia que toda a glória do futebol inglês da década de Language Not Registered for Generation convergia para ele. Contudo, a jornada do grande capitão teve que chegar ao fim. Language Not Registered for Generation de setembro de Language Not Registered for Generation. Billy Wright faleceu aos Language Not Registered for Generation anos, após uma árdua batalha contra o câncer de estômago. Sua morte deixou uma dor imensa, e suas cinzas foram espalhadas em Molineux, para que ele pudesse estar para sempre ligado ao clube ao qual dedicou toda a sua vida. Tom Finney. Posição: atacante/ponta. Tom Finney, o encanador de Preston, chegou à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation aos Language Not Registered for Generation anos. Ele foi um dos maiores jogadores que o mundo já viu. Um homem elogiado pelos adversários como alguém que conseguia jogar futebol de muletas. Nesse torneio, Finney foi a alma dos ataques, marcando o único gol da Inglaterra no empate contra a União Soviética na fase de grupos. Apesar da idade avançada e das lesões frequentes, sempre que a bola chegava aos pés de Finney, os espectadores viam uma suavidade, agilidade e sofisticação que emocionavam. Ele representava uma geração de jogadores que jogavam por pura paixão, sem cálculos ou desejo de fama. Após a Copa do Mundo, Finney dedicou seus últimos anos ao Preston North End, antes de se aposentar em Language Not Registered for Generation. O mais estranho e admirável em Finney era sua lealdade absoluta. Apesar de receber ofertas com salários astronômicos de times italianos, ele recusou veementemente para permanecer no time de sua cidade natal, onde jogava futebol enquanto trabalhava como encanador para complementar a renda.
Depois de pendurar as chuteiras, ele não seguiu a carreira de treinador, mas retornou a uma vida simples, dando continuidade aos negócios da família e participando de atividades beneficentes. Ele se tornou presidente do Preston North End, um cargo simbólico em homenagem às suas contribuições. Finney viveu uma vida incrivelmente humilde em comparação com seu imenso talento, sempre recusando elogios e dedicando-se a cuidar de sua esposa, que sofria de Alzheimer na velhice. O contraste entre o gênio artístico Tom Finney em campo e o trabalhador diligente Tom Finney na vida real é a beleza mais humana de sua história. Ele personificava a lealdade e a bondade, uma qualidade rara no futebol moderno. Mas o tempo é cruel e não poupa nenhuma lenda. Language not registered for generation de fevereiro de language not registered for generation. Sir Tom Finney deu seu último suspiro aos language not registered for generation anos. Sua morte deixou toda a cidade de Preston em prantos. E o legado que ele deixou não se resume apenas a gols, mas ao exemplo de um caráter eternamente nobre. Johnny Haynes. Posição: armador. Johnny Haynes, o jovem de language not registered for generation anos de Fulham, era o cérebro criativo da seleção inglesa na Copa do Mundo de language not registered for generation, na Suécia. Com uma visão tática apurada e a capacidade de colocar a bola nos pés de um companheiro, Haynes era comparado a um arquiteto em campo. Ele foi o primeiro jogador na Inglaterra a receber um salário de libra esterlina por semana após a abolição do teto salarial, um testemunho de seu valor e influência. Naquela Copa do Mundo, embora a Inglaterra tivesse dificuldades para marcar gols, os passes precisos de Haynes, que abriam a defesa adversária, permaneceram um destaque brilhante. Ele jogava com a postura de uma estrela de cinema, elegante, confiante e cativante. A carreira de Haynes esteve para sempre ligada ao Fulham, onde se tornou uma lenda imortal. No entanto, o destino reservou um duro golpe para este talentoso meio-campista. Language not registered for generation, um grave acidente de trânsito causou-lhe sérias lesões nas pernas e nas costas, roubando-lhe a velocidade e a agilidade inatas. Apesar dos esforços para retornar aos gramados, Haynes jamais recuperou sua melhor forma. Após se aposentar, mudou-se para a África do Sul para jogar por um curto período antes de se estabelecer na Escócia. A vida de Haynes após o futebol foi bastante reservada. Ele desfrutou de dias tranquilos com sua família e manteve laços estreitos com o Fulham, onde uma estátua em sua homenagem se ergue bem em frente ao Craven Cottage. Johnny Haynes era um comandante altivo em campo, sempre exigindo perfeição de seus companheiros de equipe, mas fora dele, era um homem afetuoso e profundo. Ele foi um símbolo da transição entre o futebol clássico e o moderno, o rosto da primeira geração de jogadores superestrelas da Inglaterra. No entanto, a tragédia causada por acidentes parecia persegui-lo. Language not registered for generation de outubro de language not registered for generation. Johnny Haynes faleceu repentinamente aos language not registered for generation anos, vítima de um acidente de carro que resultou em uma hemorragia cerebral justamente no dia do seu aniversário. Um fim doloroso para o maestro do futebol inglês, que dedicou sua vida a pintar curvas magníficas no gramado verde. Derek Kevin. Posição: atacante. Derek Kevin, apelidado de O Tanque, foi o principal atacante da Inglaterra na Copa do Mundo de language not registered for generation. Os language not registered for generation anos. Kevin possuía um físico colossal e um estilo de jogo poderoso e avassalador. Com a equipe desfalcada de atacantes importantes devido ao desastre de Munique, Kevin assumiu a responsabilidade de marcar gols e brilhou com language not registered for generation goals no torneio. Ele não era um atacante habilidoso, mas sua presença na área representava uma ameaça constante para qualquer defesa. Kevin jogava com força muscular e determinação, pronto para atropelar qualquer obstáculo para colocar a bola na rede. Após a temporada de language not registered for generation, Kevin continuou sendo uma temida máquina de gols em nível de clubes, defendendo as cores do West Bromwich Albion, Manchester City e Crystal Palace. Ele marcou centenas de gols nos campeonatos ingleses, tornando-se um dos atacantes mais eficazes da década de language not registered for generation. Depois de se aposentar, Kevin escolheu uma vida muito comum, longe dos holofotes dos campos. Trabalhou na indústria de loterias e, mais tarde, administrou um pub em sua cidade natal. Kevin era o tipo de pessoa que nunca vivia presa ao passado. Ele aceitava as regras da vida e encontrava alegria no trabalho cotidiano.
O contraste entre o impetuoso tanque em campo e o homem tranquilo e humilde atrás do balcão do bar é uma imagem típica daquela geração de jogadores. Para Kevin, o futebol era um trabalho e quando a cortina de veludo se fechava, ele voltava a ser um marido e pai dedicado. No entanto, a jornada desse gigante gentil também chegou ao fim. Language not registered for generation de Janeiro de language not registered for generation. Derek Kevin faleceu aos language not registered for generation anos. Ele partiu levando consigo memórias de jogadas poderosas de retenção de bola, deixando uma saudade inesquecível para os torcedores do West Bromwich Albion. Bobby Robson. Posição: atacante / meio-campista. Bobby Robson, o jovem de Language Not Registered for Generation Anos com o sorriso radiante, era uma das grandes esperanças da Inglaterra em Language Not Registered for Generation. Ele disputou Language Not Registered for Generation partidas no torneio, demonstrando energia e inteligência em seu jogo. Embora sua carreira internacional como jogador não tenha sido tão extensa quanto a de companheiros como Finney ou Wright, seu pensamento tático e suas qualidades de liderança inatas se manifestaram desde cedo. Robson jogava com a cabeça, sempre observando e analisando, qualidades que prenunciaram o nascimento de um dos maiores técnicos da história. Na verdade, o maior legado de Bobby Robson não reside nos dias em que dominava os gramados, mas sim quando vestiu o terno de treinador. Após pendurar as chuteiras, ele transformou o Ipswich Town de um time pequeno em uma potência europeia. Levou a Inglaterra às semifinais da Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation e guiou grandes clubes como Barcelona, Porto e PSV à glória. Bobby Robson era respeitado no mundo todo não apenas por seu talento, mas também por seu caráter nobre. Lutou contra um câncer de pulmão por muitos anos, mas jamais deixou que a doença apagasse seu sorriso e sua paixão pelo futebol. Fundou a Fundação Sir Bobby Robson, arrecadando milhões de libras para ajudar outros pacientes com câncer. A vida de Bobby Robson foi um verdadeiro conto de fadas, onde a bondade e a decência sempre prevaleciam. Ele era chamado de Cavaleiro do Futebol, amado de Newcastle, a Catalunha. Em qualquer posição, irradiava energia positiva e um entusiasmo raro. Mas, por fim, o apito final soou na partida mais difícil de sua vida. Language Not Registered for Generation de Hulho de Language Not Registered for Generation. Sir Bobby Robson faleceu aos Language Not Registered for Generation anos, após uma longa e corajosa batalha contra o câncer. O mundo inteiro do futebol se curvou para lhe dar o último adeus, uma lenda que viverá para sempre nos corações dos torcedores. Colin MacDonald. Posição: goleiro. Colin MacDonald foi o goleiro titular da Inglaterra na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos. O goleiro do Burnley teve um torneio fenomenal. Foi eleito por especialistas como o melhor goleiro do mundo na época, chegando a superar o lendário Lev Yashin em alguns confrontos diretos. Com reflexos extremamente rápidos e bravura diante das divididas, MacDonald foi o goleiro confiável que ajudou a Inglaterra a não sofrer gols contra o poderoso Brasil de Pelé e Garrincha. Seu futuro parecia promissor, com o monopólio da posição no gol dos Três Leões. Contudo, o destino foi irônico e cruel. Apenas um ano após a Copa do Mundo, no dia de São Patrício de Language Not Registered for Generation, em uma partida por um time de estrelas, MacDonald sofreu uma grave fratura na perna após uma colisão. Essa lesão encerrou definitivamente sua carreira na elite do futebol, com apenas Language Not Registered for Generation anos. De melhor goleiro do mundo, ele foi forçado a se aposentar dos gramados com dor e arrependimento. Sem se deixar abater, MacDonald dedicou-se à observação de jogadores e ao treinamento de jovens, prestando décadas de serviço discreto a clubes como Bolton e Burnley. A história de Colin MacDonald é uma típica tragédia de talento sufocado por lesões, mas também um hino de resiliência. Ele não culpou o destino, mas escolheu continuar amando o futebol de uma maneira diferente. Viveu seus últimos anos com o respeito da comunidade futebolística de Lancashire. No entanto, o lendário goleiro finalmente teve que descansar. Language Not Registered for Generation de Janeiro de Language Not Registered for Generation. Colin MacDonald faleceu aos Language Not Registered for Generation anos. Sua morte nos lembra de um talento excepcional que um dia brilhou intensamente no céu sueco. Don Howe. Posição: lateral direito. Don Howe, o zagueiro de Language Not Registered for Generation anos do West Bromwich Albion, foi uma descoberta interessante na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation.
Ele jogou todas as Language Not Registered for Generation partidas com uma maturidade impressionante. Howe não era o tipo de zagueiro que só sabia afastar a bola. Ele jogava com a cabeça, avaliando as situações e cobrindo o campo de forma inteligente. Sua atuação no torneio confirmou seu status como um dos melhores laterais da Inglaterra na época. O raciocínio tático apurado de Howe desde jovem sinalizava um futuro ligado à prancheta tática. Após se aposentar devido a uma fratura na perna, Don Howe tornou-se um dos maiores treinadores e auxiliares do futebol inglês. Ele foi o cérebro por trás da conquista da dobradinha pelo Arsenal em Language Not Registered for Generation e foi o braço direito de técnicos da seleção inglesa como Ron Greenwood, Bobby Robson e Terry Venables. Don Howe era respeitado pelos profissionais por seu profundo conhecimento e habilidade de ler o jogo com maestria. Ele dedicou toda a sua vida ao estudo e ao ensino do futebol, orientando inúmeras gerações de jogadores e treinadores famosos. Na vida real, Don Howe era sério, dedicado e sempre buscava a perfeição. Levou uma vida discreta, evitando escândalos e entregando-se de corpo e alma ao trabalho de treinador. Era a personificação do profissionalismo exemplar. A jornada desse cérebro tático chegou ao fim em Language Not Registered for Generation, de dezembro de Language Not Registered for Generation, quando Don Howe faleceu aos Language Not Registered for Generation anos. O legado que ele deixou não se resume a títulos, mas a base tática que moldou o futebol inglês por décadas. Bill Slater. Posição: zagueiro/volante. Bill Slater foi um caso especial na seleção inglesa de Language Not Registered for Generation, os Language Not Registered for Generation anos. Ele foi jogador amador durante a maior parte de sua carreira antes de se profissionalizar tardiamente. Slater jogava futebol enquanto trabalhava como professor de educação física na Universidade de Birmingham. Na Copa do Mundo, ele trouxe a calma e a sabedoria de um homem culto para o seu jogo. Ele foi titular em todas as Language Not Registered for Generation partidas, atuando como um zagueiro seguro ao lado de Billy Wright. A inteligência e a capacidade de leitura de jogo de Slater o ajudaram a compensar as deficiências físicas em comparação com adversários mais jovens. Após o torneio, Bill Slater continuou sua brilhante carreira no Wolverhampton Wanderers, conquistando o prêmio de melhor jogador do ano da FWA em Language Not Registered for Generation. Depois de se aposentar dos gramados, utilizou sua formação acadêmica para se tornar diretor de esportes em universidades e, posteriormente, presidente da Associação Britânica de Ginástica. Ele também foi condecorado com a Ordem do Império Britânico, OBE, por suas contribuições ao esporte. A vida de Slater é a prova de que futebol e educação podem caminhar juntos e se complementar perfeitamente. Bill Slater era o modelo de um cavalheiro do futebol, que sempre manteve elegância e intelecto dentro e fora de campo. Ele viveu uma vida plena, com sucesso em todas as áreas em que atuou. No entanto, as leis do nascimento, envelhecimento, doença e morte não poupam ninguém. Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation. Bill Slater faleceu aos Language Not Registered for Generation anos, após um longo período lutando contra o Alzheimer. Sua morte marcou o fim de uma rara geração de jogadores intelectuais na história do futebol. Bobby Charlton. Posição: atacante/meio-campista ofensivo. Embora, nas estatísticas, Bobby Charlton tenha jogado 0 minutos, a presença daquele jovem de Language Not Registered for Generation anos na seleção inglesa de Language Not Registered for Generation é a história mais comovente. Bobby era um sobrevivente do desastre aéreo de Munique, onde perdeu seus companheiros de equipe mais próximos. Os treinadores decidiram não utilizá-lo na Copa do Mundo devido à preocupação com o enorme trauma psicológico que o jovem estava sofrendo. Ele permaneceu no banco de reservas, com os olhos tristes, enquanto assistia aos seus companheiros jogarem, carregando a dor de um sobrevivente e a promessa de viver por aqueles que haviam partido. Superando aquela dor extrema, Bobby Charlton se tornou a maior lenda do futebol inglês. Ele liderou a seleção inglesa ao título da Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation
e levou o Manchester United das cinzas de Munique ao ápice do futebol europeu em Language Not Registered for Generation. Seus chutes potentes de longa distância e seu penteado para disfarçar a calvície se tornaram símbolos globais. Sir Bobby Charlton não era apenas um jogador, ele era um embaixador, um cavalheiro respeitado no mundo todo. Sua vida posterior sempre esteve ligada à memória das vítimas de Munique e ao desenvolvimento do futebol juvenil. O legado de Bobby Charlton vai além dos limites do campo. É uma história de ressurreição das cinzas. Ele viveu uma vida exemplar, humilde e compassiva. No entanto, em seus últimos anos, enfrentou a demência, a doença que roubou as memórias de muitos companheiros de sua geração. E então, o coração dessa lenda parou de bater. Language Not Registered for Generation de outubro de Language Not Registered for Generation. Sir Bobby Charlton faleceu aos Language Not Registered for Generation anos. Sua morte foi a maior perda para o futebol inglês, encerrando o capítulo final da heróica e trágica geração de Munique. Tommy Banks, posição lateral esquerdo. Tommy Banks, the language not registered for Generation anos, do Bolton Wanderers, era um lateral esquerdo de aço da Inglaterra na Copa do Mundo, the language not registered for Generation. Ele era famoso por seu estilo agressivo, destemor nos choques e espírito guerreiro da classe trabalhadora. Banks era o tipo de jogador que fazia os adversários estremecerem, um lavrador diligente protegendo o flanco esquerdo. Embora sua técnica não fosse vistosa, sua garra era a peça perfeita para a defesa dos Três Leões naquele ano. Ele jogou todas as Language Not Registered for Generation partidas, enfrentando os melhores pontas do mundo sem hesitar. Após sua carreira no futebol americano, Tommy Banks retornou à vida de um verdadeiro trabalhador braçal. Trabalhou na construção civil, participando diretamente do trabalho braçal sem se importar com as dificuldades. Ele manteve o caráter franco, direto e bem-humorado do povo de Lancashire. Banks frequentemente compartilhava histórias sobre a época em que o futebol americano ainda era primitivo, onde os jogadores jogavam por prazer e não por dinheiro. Ele foi uma testemunha vívida de uma era rústica e autêntica do futebol americano. A velhice de Tommy Banks foi repleta de dificuldades, incluindo a demência, uma doença ocupacional comum entre jogadores da velha guarda devido ao contato físico com bolas pesadas. Apesar disso, ele manteve o otimismo e recebeu cuidados dedicados de sua família. Mas, infelizmente, a jornada daquele zagueiro incansável chegou ao fim. Language Not Registered for Generation de Yunho Day, Language Not Registered for Generation. Tommy Banks faleceu aos Language Not Registered for Generation anos. Ele foi um dos últimos membros do elenco de Language Not Registered for Generation a deixar este mundo para a tristeza dos torcedores do Bolton. Brian Douglas, posição ponta. Brian Douglas, the language not registered for Generation anos, oriundo do Blackburn Rovers, era uma arma letal na ala direita da seleção inglesa. Com velocidade, técnica e cruzamentos precisos, Douglas foi titular em Language Not Registered for Generation partidas da Copa do Mundo, the Language Not Registered for Generation. Era um ponta clássico, sempre próximo à linha lateral, criando oportunidades para os atacantes que vinham por dentro. Lealdade é a palavra-chave quando se fala de Douglas, que dedicou toda a sua carreira ao Blackburn Rovers, com mais de Language Not Registered for Generation jogos, tornando-se uma lenda viva do clube. Após pendurar as chuteiras, Brian Douglas não abandonou o futebol, mas continuou ligado à sua cidade natal, Blackburn. Abriu um pequeno negócio e viveu uma vida simples com sua família. Ao contrário de muitos companheiros de equipe que já faleceram, Douglas teve a sorte de ter uma saúde relativamente boa na velhice. Frequentemente, comparecia às arquibancadas do Ewood Park para torcer pelo seu amado time, sendo respeitado pelos jovens fãs como uma testemunha da história. Hoje, aos Language Not Registered for Generation anos, Brian Douglas ainda vive uma vida tranquila em sua cidade natal. Ele é um dos raríssimos membros da seleção inglesa de Language Not Registered for Generation ainda vivos para contar as histórias daquele verão sueco. Embora seus passos sejam lentos e seus cabelos brancos, o amor pelo futebol jamais se extinguiu. Ele é um livro de história vivo, a última ponte entre o presente e o passado glorioso de uma geração de ouro. Eddie Clamp. Posição: meio-campista defensivo. Eddie Clamp, apelidado de Chopper, era o terror de todos os meio-campistas adversários. Aos Language Not Registered for Generation anos, o jogador do Wolverhampton Wanderers trouxe agressividade e força física ao meio-campo da Inglaterra.
Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, Clamp disputou Language Not Registered for Generation partidas, desempenhando a função de recuperar a bola e disputar-lhe com ferocidade. Seu estilo de jogo era por vezes criticado por ser violento demais, mas ninguém podia negar a sua eficácia. Ele era o guarda-costas que protegia artistas como Johnny Haynes ou Tom Finney, permitindo que eles tivessem liberdade para criar. Após sua carreira no futebol, Eddie Clamp dedicou-se aos negócios. Ele era dono de uma empresa de decoração de interiores e a administrava com a mesma determinação que demonstrava em campo. A vida de Clamp era bastante vibrante e ele sempre manteve seu caráter forte e franco. Era um homem de família, que trabalhava arduamente para proporcionar uma vida próspera para sua esposa e filhos. A dureza adquirida em campo o ajudou a se tornar um empresário corajoso no mercado. No entanto, o destino de Eddie Clamp foi muito mais curto do que o de muitos outros companheiros de equipe. Ele não teve a chance de desfrutar de uma velhice tranquila. Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation. Eddie Clamp faleceu repentinamente com apenas Language Not Registered for Generation anos. Sua partida precoce foi um choque para seus antigos companheiros do Wolves e da seleção inglesa, deixando como lembranças um meio-campista de fibra e coração generoso.